Contexto inédito da atriz Heloísa Helena, o espetáculo Entre faz uma denúncia da violência doméstica. A peça estreou no Itaú Cultural no último fim de semana e na próxima quinta-feira segue para a Oficina Cultural Oswald de Andrade aqui em São Paulo, onde fica em cartaz até o dia 20 de abril. O espetáculo aprofunda o olhar sobre a presença do patriarcado na relação entre três irmãos que se encontram para organizar a festa de bodas dos pais. A reportagem é da Sara Quiles. Toma um banho de lua. As cadeiras de plástico empilhadas no palco simbolizam o patriarcado. No encontro entre irmãos para decidir as comemorações das bodas do casamento dos pais, os três estão amarrados à estrutura patriarcal da sociedade. E por mais que se afastem dela, acabam sendo puxados de volta. Não só os homens, mas as mulheres reproduzem algo que aprenderam. Normalmente, esse aprendizado, ele é muito mais eficiente e ele normalmente acontece mesmo dentro das salas de jantar, dentro da casa, dentro do nosso universo mais imediato, que é a família. Duas histórias correm paralelas. Enquanto os irmãos se reúnem, são afetados pelo barulho do apartamento vizinho. Dessa segunda história, público e elenco só escutam as vozes e ruídos. E para dar dimensão do movimento que acontece ao lado, foram colocadas caixas de som ao redor do palco e da plateia que revelam uma outra camada do enredo. Esse áudio é uma coisa interessante, né? Porque quando a gente foi lidando com essa questão do que a gente ouve e do que a gente interfere, foi muito elucidativo para a gente, inclusive para a gente não julgar essas personagens, que todos nós, em alguma vez, tampamos os ouvidos para não ouvir determinadas coisas. Eu acho que esse espetáculo, ele é uma chamada de atenção, né? Dizendo que, olha, todo mundo tem a ver com tudo, desde que algumas violências aconteçam, você compreenda que há ali uma relação opressiva, inclusive que pode ser letal, não tem por que você não entrar nisso. A gente deveria se perguntar por que a gente não faz. Será que de alguma forma a gente também não tira um proveito nisso? Será que de alguma forma também não ir lá e fazer alguma coisa não é um jeito de a gente manter o lugar que a gente está? Sobretudo nós que somos de uma elite branca, os homens que são brancos, héteros, e que têm cada vez mais o poder em suas mãos. Enquanto na cena visível dos três irmãos, o machismo aparece de forma sutil, os ruídos do casal de vizinhos revelam uma face mais escancarada da agressão contra as mulheres. Que isso? Você está ficando surdo ou será que você está competindo com os vizinhos? Esse texto, eu comecei a escrevê-lo há 3 anos. E eu não tinha ideia do quanto ele foi ganhando sentido cada vez mais nos últimos tempos, no último ano principalmente. A gente tem um número crescente de mulheres sendo agredidas, né? Não só mulheres, mas as minorias de uma forma geral, né? Então eu falo sempre da população LGBT, dos negros, dos indígenas que hoje estão sendo massacrados. E mesmo sendo alvo das atitudes machistas dos irmãos, a personagem mulher, interpretada por Heloísa, também reproduz o discurso dominante. É tão absurdo, eu acho, né, uma mulher dizer o que ela fez para merecer. Como se qualquer coisa que uma mulher pudesse fazer, por pior que seja, fosse merecedor, fosse uma razão para explicar que ela apanhe, que ela seja agredida. Os três personagens falam voltados para o público. Eles não têm nome e desencadeiam uma identificação. Poderiam ser qualquer uma das pessoas sentadas na plateia. Você acha que papai e mamãe estão interessados nessa bunda de ouro? Mamãe nunca fez festa. O que é bacana é exatamente esse espelhamento, assim, de mostrar que a questão do patriarcado, do machismo, ela está presente nas coisas mais cotidianas e sutis. Que é muito comum a todas nós mulheres, que é você às vezes não conseguir terminar uma frase, você ser interrompida, pequenas intromissões na vida. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não se casa? Você não pode ficar sozinha, uma mulher não pode ficar sozinha. Uma ação física mesmo, às vezes de controle dessa mulher, de pegar nessa mulher, de colocá-la num determinado lugar. E de uma forma mais ampla, o espetáculo Entre parte da ideia de uma passividade em relação ao que acontece à nossa volta. A gente tem relatos de famílias onde o marido estava batendo na mulher dentro do quarto e o resto da família estava
num cômodo da casa e resolveu não interferir. Então a gente partiu dessa situação específica para poder tentar falar um pouco desse lugar de não escuta nosso mais amplo. Normalmente a gente ouve frases como alguém precisa fazer alguma coisa, como se a gente estivesse mesmo num alinhamento total ao que está acontecendo e como se a gente não tivesse poder de também fazer alguma coisa. A gente está falando sobre a violência doméstica, mas eu acho que isso pode se estender para várias outras coisas que têm acontecido aqui no Brasil e que a gente tem assistido nas salas das nossas casas, meio indignados, sem levantar do sofá, né?